Com certeza você já ouviu falar no apóstolo São Paulo. São Paulo era um homem religioso, ele era um perseguidor do cristianismo, da Igreja de Deus, porque ele vivia no judaísmo, ele conhecia só a lei de Moisés, ele não conhecia a graça de Cristo. Então, para ele, o cristianismo, a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, era uma afronta, era um pecado, era uma coisa digna de desprezo. Ele não conhecia Jesus Cristo. E um dia ele pegou cartas com os governadores que autorizavam ele a ir pelas cidades, pegando cristãos, prendendo e açoitando, castigando cristãos, simplesmente por eles crerem em Jesus Cristo. Ele odiava os cristãos, mas porque ele não conhecia Deus. Mas Deus conhecia no coração dele a sinceridade. Ele fazia aquilo não por maldade, mas porque ele pensava que fazendo aquilo ele estava agradando a Deus. Perseguindo a Cristo, ele agradava a Deus segundo o entender dele. Aí um dia ele estava indo para Damasco, uma cidade chamada Damasco, e no meio do caminho ele viu uma luz muito forte, uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E o Senhor disse: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Então Paulo caiu do cavalo, ficou apavorado, caiu uma escuridão sobre os olhos deles, e ele ficou cego durante alguns dias, até que um certo irmão chamado Ananias foi lá e orou por ele, e ele recuperou a sua visão. E a partir dali, ele teve um encontro com o Senhor Jesus e, em vez de ser um perseguidor, ele passou a ser um perseguido pelo amor de Jesus, porque a palavra de Deus diz: todo aquele que quiser servir ao Senhor fielmente padecerá a perseguição. E a partir dali Deus se revelou maravilhosamente a Paulo, mostrou a ele coisas fantásticas que poucos homens viram. Eu acho que além dele, só Daniel nas suas visões, João na visão do Apocalipse e quem mais? Não sei mais, Isaías viu a crucificação de Cristo, poucos homens tiveram a experiência que Paulo teve, mas Paulo disse que ele foi levado ao terceiro céu e ele viu coisas que ao homem não é lícito dizer. Ele teve uma intimidade muito grande com Deus. Mesmo assim, esse homem, sendo tão íntimo de Deus, sendo um grande evangelista, tendo ganhado almas, até hoje Paulo ganha almas através das cartas que ele deixou no Novo Testamento, um homem muito usado por Deus, mas um dia ele chegou e disse: o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim. Miserável homem que sou, quem me livrará do poder dessa morte? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Irmão, todos nós temos as nossas fraquezas, os nossos limites, a nossa debilidade. E Deus conhece aqueles que são seus. Às vezes você pratica um pecado, mas o teu coração te condena, você fica triste quando faz aquilo. Diferente daquela pessoa que peca e não sente nenhuma consequência com aquilo. Há pessoas que são cristãos, que de repente se desviam da igreja e vão lá para o mundo, mas ficam temente a Deus. Eles estão fora da igreja, mas ainda tem o temor de Deus nele. Ele não faz certas coisas, ele sabe que Deus existe, ele sabe da experiência que ele teve, ele sabe que ele é um filho pródigo desviado. E tem pessoas que se desviam da igreja e passam a viver pior do que o mundo. Ele se esquece totalmente de Deus, ele passa a fazer coisa que ele não fazia antes de se converter, se torna uma besta humana, totalmente dirigido por Satanás. Esquece, risca Deus da tua vida. Então há dois tipos de desviados. O que se desvia pela fraqueza, por algum pecado, mas lá fora está clamando: Senhor, tem misericórdia, isso que eu estou fazendo não está certo, me dá força, me ajuda a voltar. E tem aquele que se desvia e simplesmente vira a página, se esquece de Deus. A Bíblia tem uma passagem na Bíblia que diz: porque Deus não desprezará o pavio que fumega. Às vezes o cristão está cheio do Espírito Santo, o fogo do Espírito arde na alma dele. Mas ele se desvia, fica fraco, vai lá para fora, mas dentro dele o paviozinho ainda tem uma fumacinha, ainda está fumegando. Quando ele peca, ele clama a Deus: Senhor, tem misericórdia, eu não consigo. Ele está no mundo fazendo coisas horríveis, mas não está satisfeito, o pecado machuca a alma dele. E tem aquele que o pavio está molhado, encharcado, apagou, não tem mais nada. Então pecar para ele é uma prática natural. Ele se esqueceu, ele virou a página, ele se divorciou de Deus completamente, não faz mais parte da família, não tem mais nenhuma ligação com o reino, não é um filho pródigo, passou a ser um adversário, um inimigo de Deus.
Amigo, eu não sei qual é a situação, qual é o pecado que te aflige, se é o cigarro, se é a mentira, se é as drogas, se é a prostituição, eu não sei qual é o pecado que te aflige, mas se o teu espírito ainda fumega, ainda tem aquela fumacinha, tu ainda clama por Deus, Deus não esqueceu de você. Luta, clama, pede ajuda aos irmãos, chega a Deus com clamor, com súplica, entrega a tua vida na mão dele. Não se conforma com a derrota, porque Paulo disse, o bem que eu quero eu não consigo, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Se Paulo, aquele homem que teve toda essa experiência com Deus, tinha essa perseguição, essa fraqueza na vida dele, quem somos nós, irmãos? Nós temos as nossas falhas. O que nós não podemos é nos conformar com o pecado. Nós temos que nos renovar a cada dia. Nós temos que buscar ao Senhor. Nós temos que lutar para não cair e, se cairmos, não ficarmos deitados, nos levantar, confessar a Deus, Senhor, eu pequei, eu não sou digno de Ti, mas tem misericórdia de mim. Deus conhece os que são seus. Quando o filho pródigo largou o pai dele, foi para o mundo se envolver com prostitutas, com pecados, dentro dele ele se converteu, ele teve aquele reconhecimento, o que eu estou fazendo? Meu Deus, na casa de meu pai eu tinha tudo, aqui eu não tenho nada. Ele tinha um pavio que ainda fumegava. Se você é um filho pródigo, está no mundo, mas reconhece a tua falha, o teu pecado e clama pela misericórdia de Deus, o Espírito de Deus ainda se move na tua vida e dá a chance para você. Basta você voltar para Deus, entregar as tuas fraquezas na mão dele, porque você não vai vencer sozinho. A Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer. Tudo, até nos arrependermos, vem de Deus. Nós não temos capacidade de fazer nada de bom. A nossa natureza é por natureza má, pecadora, nos afasta de Deus. Mas a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Basta que você reconheça que você é um pecador, que você não faça como Adão fez no paraíso, no jardim do Éden, quando ele pecou, em vez de chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu pequei, eu fiz coisa errada, me perdoa. Não, ele foi se esconder da presença de Deus atrás dos arbustos, atrás das árvores, como se fosse possível você esconder de Deus. Não é possível, ninguém se esconde de Deus. Se você pecar, se você cair, levante-se, não se levante, vai para o joelho, peça perdão a Deus com tristeza de alma. Senhor, eu pequei, mais uma vez eu pequei, me perdoa. Não se conforme com o pecado, porque a Bíblia diz que aquele que encobre a transgressão, o pecado, ele perecerá, mas aquele que a confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Você é fraco e Deus conhece a sua fraqueza, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça, e é o poder de Deus que nos torna forte. Sem o poder de Deus, nós somos vencidos pelo inimigo, mas como com o poder de Deus na nossa vida, se Deus é por você, quem será contra você? Não desista. Não importa o pecado que você tenha cometido, não importa quão grave e abominável ele tenha sido, a tua iniquidade tenha sido. Se você ainda tem um pavio fumegando em você, é porque o Espírito Santo ainda se move em você e ele tem planos para você. Então somente volte para ele. Senhor, essa é a minha fraqueza, eu não consigo vencer. Segura nas minhas mãos e me transforma, porque eu não vou desistir de você. Ainda que eu pecar, eu vou levantar e vou te buscar. Eu não vou para o mundo apagar o Senhor da minha vida. O Senhor é o meu Deus, eu sei que um dia eu fui salvo e meu nome estava escrito no livro da vida, eu quero que isso volte a acontecer. Tem misericórdia de mim e passa a ter um compromisso com Deus. Procure não pecar, procure não cair, procure não falhar, procure dar um bom testemunho. Mas se você pecar, o apóstolo João disse, filhinhos, não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é o advogado que não pede nenhuma causa. Basta você se arrepender. Ele vê no teu coração. Você é fraco, mas não tem compromisso com o pecado. Você caiu, mas não tem vontade de praticar. Diferente daquele que se desviou, virou a página e foi viver pior do que o mundo vive. Você não é assim. O teu pavio ainda fumiga. Então, meu amigo, não desista. O diabo não te venceu. Ele só vai te vencer se você desistir, se você falar, eu não quero mais. Aí é o fim da tua alma. Mas enquanto você brigar com ele, pelo poder do nome de Jesus, não pela tua força, você vai sair vencendo. Porque ele é fiel para confirmar a obra que ele começou na tua vida. Ele não vai desistir. Porque ele disse e ele prometeu, aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. E ninguém os arrebatará das minhas mãos. Deus tem plano para você. O que ele começou, ele vai terminar. Ele não vai desistir de você. Então não seja você a desistir de você. Então somente não tenha compromisso com o pecado. Tenha compromisso com Deus. Porque se Deus é por você, quem será contra você?